Olá a todo mundo que está assistindo a gente, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui no laboratório, na realidade eu não estou no laboratório de propriedades óticas, eu estou com o chefe dele, aqui no Instituto de Física, com o professor Yuri Muniz Pepe, para poder a gente bater um papo sobre divulgação científica e conhecimentos em gerais. Pode se apresentar, professor, por favor? Bom dia, meu nome é Yuri Pepe, como já dito, né? Sou professor do Instituto de Física, professor titular, sou também a pessoa encarregada do Laboratório de Propriedades Óticas. O Laboratório de Propriedades Óticas, ele começou há muitos anos atrás, fazendo exatamente isso, propriedades óticas de materiais. Depois ele foi para propriedades óticas de materiais semicondutores, né? E, paralelo a isso, se formou um grupo de instrumentação, né? O grupo de instrumentação, isso lá já mesmo nos anos 80, já desenvolvia equipamentos para aquisição de dados e controle, né? E, sobretudo, a aquisição de dados de experimentos em geral, o que levou a gente a desenvolver algumas soluções para experimentos didáticos, né? Então, eu sou físico experimental, com formação em física nuclear, e num determinado momento, vindo aqui para a Bahia, não tinha isso para atuar, e a gente começou a atuar realmente em instrumentação para 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos aí reúnem, pode ser instrumentação para indústria, pode ser instrumentação para laboratório em geral, ou eventualmente para desenvolvimento de experimentos didáticos, né? Hoje a gente é um laboratório relativamente bem financiado, né? Não trabalho diretamente em divulgação científica, né? Até já fiz isso num determinado momento, mas não faço mais. Mas a gente continua com a vocação, né? Como a gente consegue imaginar experimentos para evidenciar certos fenômenos físicos, a gente tem a possibilidade de rapidamente desenvolver o experimento. A gente tem tudo para isso, né? Então tem toda a parte de usinagem de metais em geral, mas a gente tem também polímeros, né? Porque a gente sabe fazer tanto por via subtrativa, né? Então usinagem subtrativa, quanto a produção por técnica aditiva, né? Então hoje a gente faz vários polímeros impressos em impressora 3D, e acho que é assim que vocês conhecem mais do dia a dia de vocês, né? A expressão. Então são peças de 3D. Em geral a gente faz um misto das duas coisas. A gente faz peças em 3D para serem aditivadas a peças que já existem do mercado, ou peças que a gente faz também com corte a laser, com a usinagem normal de torno, fresa, e a gente sabe fazer isso muito bem, né? E por isso, eventualmente, a gente pode, inclusive, atuar nessa parte de divulgação na preparação dos experimentos. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: é acerca da ciência na sociedade nos dias de hoje. Nós sabemos que muitas vezes esse conhecimento científico ele não é tão valorizado na sociedade, e muitas vezes o conhecimento que acaba sendo passado adiante normalmente é um conhecimento, digamos assim, apresentado com uma baixa robustez de evidência e trazido de forma sensacionalista, de forma que inibe os trabalhos que têm uma robustez um pouco maior. Eu queria saber se, né, nesse cenário, o senhor analisa algum agente que gerou esse processo atual, se foi algum agente cultural, algum agente histórico, ou até mesmo a forma como essas disciplinas são apresentadas, que levou a essa inibição de certos conteúdos bons e a sobreposição de conteúdos mais sensacionalistas. Então, eu não acho que tenha nada de especial, de muito especial na geração atual. Ao contrário. E eu acho também que
essa utilização da ciência, daquilo que era, digamos, pirotecnia, né? Isso aí vem de muito, muito tempo atrás. Então, se você imaginar os mecenas do renascentismo, ou mesmo antes do renascentismo, né? Ali na saída, no final da Idade Média, eles já faziam duas coisas. Primeiro, eles financiavam cientistas, né? Mesmo que não tivesse esse nome na época, mas eram cientistas de fato, né? Esses cientistas, eles trabalhavam nos seus laboratórios, fazendo o tipo de pesquisa que eles estavam interessados, mas eles eram comissionados, exatamente pelo fato de serem financiados, né? Eles eram comissionados de vez em quando, uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, de participar de um sarau, que era feito para a corte, e fazendo uma demonstração de experimentos. E claro que o experimento em que você pega a amostra, caracteriza a amostra e sai com o resultado em uma forma gráfica, isso não chama a atenção de ninguém. Por outro lado, quando você faz alguma coisa explodir ou alguma coisa desintegrar, desaparecer, e essa coisa pode ser vista a olho nu, o interesse é outro, né? É aquela coisa da necessidade humana do show, né? Do show enquanto show quase que circense, né? Então, às vezes, eu acho realmente que a ciência é usada de forma circense, né? Isso é bom ou ruim? É uma boa pergunta. Na verdade, eu diria o seguinte: do ponto de vista conceitual, para alguém que trabalha no dia a dia com ciência, olhando primeiro a borra, né, você vai dizer, olha, isso aí não é bom, né? Por outro lado, se essa é a única maneira de você fazer chegar alguma coisa científica aos olhos do público, por que não? Se é a única saída, se é a única porta de contato, que seja, né? Agora, eu acho que tem que ter gente por detrás batendo e insistindo na técnica, que essa coisa não tem que ficar só nisso, né? Que você precisa ir além disso, um pouco mais além, né? Entendi, interessante o ponto de vista. Então, pelo que eu entendi, no quesito divulgação científica, o senhor é do posicionamento de que devem ter grupos que vão, entre aspas, espetacularizar alguns conhecimentos científicos para poder chamar a atenção das pessoas, enquanto tem os outros grupos que vão captar a atenção dessas pessoas e trabalhar no refinamento desse conhecimento? Na verdade, é o seguinte, eu vou colocar as coisas aqui bem num modelo bem linear, né? Imagine que tem um grupo que apresenta coisa espetacular e que abre o caminho para a recepção pelo público de algum grau de cientificismo, né? Ou de ciência. Se isso é verdade, por que não, né? Por que não outros grupos virem na esteira do que foi criado como porta de entrada e apresentar aspectos mais robustos da ciência? Por que não? Na academia, as coisas são diferentes. Na academia tem uma sucessão de eventos que vai te levar, na sua formação, a eventualmente ser você também um cientista, né? Então, você vai passar por uma série de disciplinas, você vai cumprir uma série de requisitos e chegar lá. Para o público em geral, isso não existe. Então, por que não? É uma pergunta, tá certo? Interessante. Bom, agora vamos pensar no outro lado. Pensamos na pessoa que vai transmitir o conhecimento. Certo. Agora vamos pensar na pessoa que recebe o conhecimento. Uma realidade de que a grande maioria das pessoas, muitas vezes elas não têm, por mais que elas tenham interesse em se aprofundar em certos conteúdos, elas não têm o tempo necessário para poder dispor e também não têm o conhecimento técnico necessário para poder conseguir pegar uma informação e fazer a distinção dela. Ele não tem esse repertório. Então, como é que essa pessoa ela deveria se portar dentro de uma sociedade em que as informações chegam de todos os lados sobre qualquer coisa ao mesmo tempo? Então,
A pergunta que eu queria fazer no caso era como é que essa pessoa deveria tomar cuidado com as informações que chegam a ela, como é que ela deveria filtrar essas informações? Bom, aí, novamente, você está me pegando e fazendo uma pergunta que eu não fico muito, assim, tranquilo para responder, porque como eu já tenho muitos anos de academia, né, muitos anos de estar trabalhando em ciência, para mim é complicado de entender a cabeça de um leigo, vamos chamar assim, né? É uma palavra pesada, mas, enfim, foi a que eu achei agora, né? Mas de uma pessoa do público em geral, primeiro, como é que ela pode se blindar dessa, eu vou chamar de ciência prêt-à-porter, né? Bom, primeiro, checando essa informação, não só daquele que está trazendo ela para você, né, ser o provedor da informação, mas ficar também atento às críticas, né? Então aparece um post de algum tipo de coisa nova ou de coisa bizarra que está sendo mostrado em termos de um show, né? Beleza. Eu vou lá, assisto, claro que eu assisto, não tem problema nenhum. Inclusive, eu assisto sem nenhum problema, mesmo que seja imagem de síntese, que não seja uma coisa verdadeira. Né? Assim, verdadeiro, eu digo real time, que você está medindo na bancada. Aí eu olho aquele troço lá, tenho aquele impacto, com certeza outras pessoas vão estar olhando essa mesma coisa e se for realmente cabível, né, vai ter gente que vai criticar essa coisa e vai postar essa crítica em algum lugar, seja, sei lá, jornal, revista, material da internet, não importa. Eu acho que tem sempre muita gente. Quando você trata com o público em geral, parece que não, mas se aquilo ali atingir 10 mil pessoas, já vão ser 10 mil pessoas olhando para aquilo, já é uma estatística muito razoável. Se tiver 100 mil pessoas olhando para aquilo, é maior ainda, e em termos de relevância estatística, e lá para as tantas alguém vai chegar e dizer assim, não é possível, isso aqui tem tais e tais e tais incorreções. Então, na medida em que você fica atento, não só ao que é trazido como informação de primeira mão, mas também a parte crítica daquilo ali que está sendo trazido, eu acho que é a maneira mais correta de se blindar contra isso, né? É ver a informação e a crítica a essa informação. Isso é fundamental. Eu vejo, ou então, veja, é uma coisa tão interessante para mim que eu decidi que vou agora me aprofundar, né, e fazer outras leituras em outros canais. Que canais são esses? Então, se você abre revistas científicas, alguma delas elas trazem claramente artigos que vão eventualmente cobrir ali, reportar sobre aquela coisa que você está vendo ali de maneira, enfim, show, né? Se você realmente está interessado, você vai atrás desses artigos. Às vezes não são artigos triviais de serem encontrados, mas eu não posso dizer o nome aqui, provavelmente porque mas existem alguns canais de provimento, entre aspas, eu vou chamar pirata, né? Mas provimento pirata de artigos científicos. Tem uns sites que fazem isso e, eventualmente, se você quer se aprofundar, pode buscar essa informação. Essa sim é uma informação verificada, né? Então, quando você vai publicar um trabalho científico, em geral passa por 3 juízes, né? Nas revistas são chamados referees, e essas pessoas elas têm a incumbência de pegar o seu trabalho, ler ele todo, passar no moedor,
vê eventualmente os pedaços que estão ok, o que não está ok, manda de volta para você, você tem que fazer as várias correções, depois isso volta para o mesmo referee para ele ver se aquilo que ele pediu foi atendido ou não. Então, na verdade, a publicação de um trabalho científico é uma luta que vai de 6 meses, em geral, de 6 meses até 1 ano e meio de vai e volta, isso em média. Existem exceções? Existem exceções quando é um tema tão bem posto por um grupo de pesquisa muito bem conhecido e que tem um impacto grande na ciência da época, às vezes sai com 1 mês. Com 1 mês você publica seu Rapid Communication, né? Mas se não é isso, em geral, você leva uns 6 meses de vai e volta até conseguir publicar alguma coisa em ciência, engenharia e afins, tá bom? Certo, interessante. Agora, vamos pensar sair um pouco da questão da divulgação científica e vamos pensar na educação das pessoas em si. Mas na educação formal? Oi? Na educação formal? Na busca por conhecimento. Certo, beleza. O senhor acredita que para uma pessoa se desenvolver melhor, seria melhor para ela pegar tem a esfera do conhecimento, ela pegar uma única partezinha dessa esfera e se desenvolver nessa parte? Ou o senhor acredita em que é necessário que a pessoa ela adquira conhecimentos de diversos lugares, mesmo que de forma direta eles não aparentem se relacionar entre si? Por exemplo, uma pessoa que está se aprofundando na área de biologia ou de física, ela deveria se preocupar apenas com essas áreas, ou elas deveriam, por exemplo, buscar um conhecimento na área da literatura, da história? Como que o senhor pensa a respeito dessa dinâmica? Bom, veja, como é que eu vou falar isso? Do ponto de vista da competitividade, competitividade acadêmica, é mais ou menos claro e bem posto, mundialmente falando, né, de que até o doutoramento, né, até terminar o doutorado, que em países, digamos assim, com um sistema educacional mais bem posto que no nosso país, acontece um final do doutorado, né, até os 25 anos de idade, né, 25, 26 anos de idade, imaginando que o menino entre na universidade aos 16, né, ou 16, 17 anos, né, até lá não tem muito jeito, né? Então, se os grupos querem ser competitivos e se as universidades e os departamentos querem ser competitivos, eles vão ter que formar essa pessoa e, em geral, essa pessoa vai ser formada ou vai trabalhar em termos de doutorado em uma espécie de pequeno insert dessa esfera do conhecimento que você falou, né? Inclusive, por exemplo, não sei quanto tempo tem, mas tem uns 10 a 20 anos, a França, ou mais, 30 anos, né? A França decidiu acabar, ou mais ou menos tornar bem marginal, não sei nem se você pode fazer mais, o que era chamado de doctorat d'État, né? Que seria o doutor de Estado francês, onde o cara realmente precisava ser multiconhecedor de múltiplas coisas, porque era dado a ele 10 anos de doutoramento, para uma coisa que passou a se chamar Nouveau Docteur, né? Nouveau Docteur é uma coisa muito mais abreviada e, em geral, é exigido do aluno que ele se doutore em 3 anos, né? Na verdade, ele tem 1 ano de uma coisa que corresponde a um mestrado curto, né, chamado Diplôme d'études approfondies, e logo depois ele começa 3 anos de doutorado e ele vai pensar ali um ponto muito claro ali da fronteira do conhecimento. E isso não tem muito jeito de não ser assim. Mas, em geral, essas pessoas também não estão absolutamente desligadas do mundo, né? Elas vão receber outros inputs
em outras áreas e, eventualmente, podem se interessar por isso. Ninguém obriga ninguém a ver somente aquele pedacinho que ele optou, né? Mas, do ponto de vista da competitividade, se não formar o cara em 3 ou 4 anos, o doutor, né, começa a ser um país que vai ficando para trás. Isso não tem dúvida, né? E em alguns casos, em alguns departamentos, você nem mais tem aquela tese, aqui acontece na UFBA também, em alguns lugares, você não tem mais aquela tese formal de sentar e escrever e de entregar, como no passado, 400 páginas escritas, né? Mas essa coisa foi diminuindo, então você pode imaginar entre 100 e 80 páginas para um doutorado suficiente. E em alguns casos essa coisa é mais simplificada ainda. Se o cara consegue produzir durante esses 4 anos 3 artigos na área do conhecimento dele, sendo o primeiro autor, ele naturalmente tem o doutorado dele, ele só precisa escrever uma introdução, uma conclusão e não tem nenhum outro capítulo. Capítulos são os próprios documentos que foram enviados e publicados nas revistas, né? Então, para poder ser celery, para poder ser de ponta e para poder competir, não pode alargar muito o espectro, né? O espectro do trabalho, digamos assim. Tem que focalizar, né? Agora, claramente, depois do doutoramento, em geral, em um país competitivo, uma pessoa vai esperar entre 8 e 12 anos para ter uma posição permanente e ser professor em alguma universidade, né? Então, durante esse tempo em que ele vai fazer o primeiro pós-doc, segundo pós-doc, terceiro pós-doc, 6 anos aí para conseguir uma posição permanente ou mais, né? De 6 a 12 anos para conseguir uma posição permanente. É possível que essa pessoa comece a olhar outras possibilidades e atuar em outras áreas, e aí ele vai ficando multidisciplinar. Policonhecedor, dificilmente ele vai ser, né? Então, eu acho que na estrutura atual, geral, no nosso sistema educacional da 20, é meio quase que impossível, né? Mas a gente pode chegar a uma pessoa multidisciplinar e essa multidisciplinaridade, infelizmente, ela vem, né? Só vem na maturidade. Então, só para dar um exemplo, as escolas, né, elas falam em multidisciplinaridade. Toda vez que eu ouço isso na escola dos meus filhos, né, eu dou uma certa risada para aquilo ali, porque aquilo ali não é nada disso, não é multidisciplinaridade nenhuma. Multidisciplinaridade é quando a gente pega 10 profissionais, todo mundo top na sua área de atuação, e reúne para criar uma solução para um problema que realmente demanda aquele conhecimento junto. E a solução que sai dali é uma mistura imbricada das coisas, não é uma parte da prova ser de matemática, a outra de português e a outra de geografia, que é multidisciplinaridade. Coisa nenhuma. Não é porque eu começo o enunciado dos problemas de matemática usando o que foi trabalhado na disciplina de história, que eu vou criar multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade não é isso. Isso aí é historinha da carochinha ou historinha para boi dormir, tá certo? E chega a me dar, digamos assim, uma espécie de ginge quando eu ouço falar em multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade é outra coisa, completamente diferente. Enfim. Entendi esse ponto de vista. Bom. Eu falo demais, né? Não, tá ótimo. Eu tendo a, às vezes, falar mal de coisas que outras pessoas falariam bem. Então, a depender do que você me pergunte aí, talvez você tenha umas respostas que você não vai muito, digamos assim, bater com o status quo das coisas. Bom, é assim que é bom, né? Quando a gente tem opiniões divergentes, a gente gera debate.
Isso é interessante. Bom, o senhor falou sobre a questão da multidisciplinariedade, de forma que o senhor aparentemente não vai muito a favor desse tipo de ensino. Não, o que eu não concordo é com a multidisciplinaridade que é pregada na escola de primeiro e segundo grau. Sim. Isso é balela, é conversa, cara. Eu sou multidisciplinar, Yuri Pepe, é multidisciplinar. Eu trabalho com pessoas de física, né? Mas em física eu trabalho com pessoas de estado sólido, com pessoas de física nuclear, com pessoas e em experimentos de alta energia, ao mesmo tempo que eu trabalho com dentistas, que eu trabalho com o pessoal da área da saúde em geral, e a gente buscando mesmo, por que Yuri Pepe faz isso? A Yuri Pepe faz isso porque ele já viveu tanto, né, que ele aprendeu um monte de outras coisas à látero, né, e ele consegue comunicar e fazer um trabalho conjunto com engenharia, com as várias engenharias, pode ser multidisciplinar dentro da própria engenharia. Se eu boto um engenheiro de software para conversar com um engenheiro eletricista, se eu coloco esse para falar com um engenheiro de alimentos e no meio tem um engenheiro mecânico, cara, eu estou fazendo uma multidisciplinaridade numa única zona, em princípio, do conhecimento humano, né? E dá trabalho. Por quê? Porque uma das coisas que você precisa ter é o desenvolvimento de uma espécie de linguagem comum, né, para que todos esses caras conversem juntos, né? Então, eu faço coisas interdisciplinar, mas para fazer isso eu precisei ter 50 anos. Aos 40 ainda não fazia, né? Fui fazer isso aos 50 anos, né? Uhum. Mas o que não é minha idade atual. Minha idade atual é bem mais, já tem 15 anos que eu estou fazendo multidisciplinaridade de todo tipo. Uhum. Né? Bom, o senhor vê alguma reforma que possa ser feita na forma em que os conteúdos eles são apresentados? Na universidade, você quer dizer? No que o senhor citou do ensino do primeiro e segundo grau? Oh boy, eu não saberia corrigir. Eu posso até me colocar como uma espécie de observador e crítico, mas eu não saberia dizer. Não tenho formação para isso, né? E de certa maneira tenho até assim, eu preciso fazer um esforço bom, por exemplo, para ajudar meus filhos. Eu tenho um filho de 6 anos, tenho uma filha de 12 anos, eu tenho que, para ajudar eles nas tarefas da escola, ajudar ele a preparar as provas, né, eu preciso chegar lá e dar uma relida em tudo para ver exatamente, porque é uma forma de trabalho de ensino, né, que já ficou muito para trás na minha história, né? Então, tem jeito, eu tenho que correr atrás para poder fazer isso. Mas uma coisa é verdade, o que se chama multidisciplinar para digamos assim, esses níveis de ensino, não é não. Me desculpem aí os apoiadores de passagem, né? Mas não é não, pai. Bom, no mais, as perguntas que eu tinha separado para o senhor foram essas, então, obrigado, tá tudo ótimo, obrigado por ceder um pouco do seu tempo. Espero que você tenha gostado. Só agora tem uma coisa que eu queria falar, para fechar. Como você falou da questão eu não sei se você, quando você fala, se você está falando da extensão universitária, né? É isso que quando você diz divulgação de ciência, você está pensando também em extensão universitária, porque extensão universitária, essa divulgação cabe aí dentro, né, da extensão universitária. Né? A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: olha, quando a gente faz extensão universitária, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é uma preparação da equipe muito boa. Em outras palavras, o estudante que vai me ajudar a levar para a rua
o conhecimento científico que vai ser proposto para aquela comunidade, quando isso é feito via extensão universitária, isso é um conhecimento robusto. Você pode acreditar em cada coisa que está sendo mostrada. E o trabalho começa, né, na formação dessas pessoas que vão me ajudar a levar, a divulgar a ciência na rua, né? Então isso é fundamental, que eu tenha uma equipe capaz de responder às perguntas que o público vai fazer. E olha que às vezes são perguntas difíceis, não são triviais, e deixam você numa posição um pouco inquietante, assim, né? Mas apesar disso, montando uma equipe bem estruturada e bem preparada, mata isso aí a pau. Entendi. Tá bom? Tá certo. Muito obrigado, professor. E é isso daí, pessoal. Até a próxima.